pela misericórdia de Guru e Goranga, na presença auspiciosa de Goranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj, continuamos visitando Jaiva Dharma, Shri Godruma Dvep. Shri Godruma Dvep é o cenário principal dos diálogos transcendentais entre Prem Das Babaji Mahashaya, Raghunatha Das Babaji, Vaishnava Das Babaji, né? Quem mais? Outros Babajis? Me lembrei só desses nomes, desses Babajis, que recebem diferentes pessoas com diferentes objetivos, diferentes filosofias, diferentes concepções de Krishna, de Maya, de Durga e assim por diante, e apresentam esses conceitos para os Gaudiya Vaishnavas. Muitos sem muçulmanos também há o caso dos muçulmanos que vêm nos seus belos cavalos brancos, né? Muitos deles vêm desafiar os Gaudiya Vaishnavas porque nunca tinham antes ouvido o Harikatha, ouvido o Tattva Siddhanta explicado por um Gaudiya Vaishnava. Muitos deles não tinham se dado conta do papel fundamental de Gauranga Mahaprabhu para a preservação da cultura védica e para instauração para o estabelecimento da cultura Gaudiya Vaishnava, né? Que é a cultura capaz de proporcionar a Sadhaka Diva a oportunidade de ir morar em Braj, né? Então, nós estamos lendo, como parte do estudo do Jaiva Dharma, o Vaishnava Siddhantamala de Srila Bhaktivinoda Thakur, baseado no Prameya, como se chama? Um livro de Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu, que é uma análise das verdades fundamentais apresentadas por Shripad Madhvacharya. O nome é Prameya Ratnavali. Nesse livro, Prameya Ratnavali, Srila Baladeva Vidyabhushana, famoso por ter composto o Govinda Bhasha, o comentário ao Vedanta Sutra da tradição Gaudiya Vaishnava, nesse livro Prameya Ratnavali, ele resume a filosofia de Srimad Madhvacharya. Então nós estamos conhecendo esse Tattva Siddhanta conforme apresentado por Srimad Madhvacharya no formato de perguntas e respostas organizadas maravilhosamente pelo maior de todos os grandes santos Vaishnavas, o sétimo Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, quinta-feira é o dia dedicado a glorificar a obra monumental de Srila Bhaktivinoda Thakur. Nós paramos na classificação das almas condicionadas pelas gradações de consciência. Atyadita Chetana, Sankutita Chetana, Mukulita Chetana. E a Vikasita Chetana e Purnaka Vikasita Chetana, que responde à pergunta: quantas classes de almas existem que antes eram condicionadas por Maya, mas em algum momento, em dado momento, alcançam a liberação, Bada Mukta, né? Elas estavam na condição temporária e ilusória de Bada, de estarem aprisionadas, agrilhoadas pelos três gunas, pelo fator tempo, mas elas conseguem se tornar Mukta Divas.
Então elas são chamadas Bada Mukta. E a resposta para essa pergunta é que existem dois tipos. Aquelas que têm a consciência em processo de desabrochar, como os devotos praticantes, os sadhana bhaktas. Dandavat Prabhuji. Prabhu, se você está me ouvindo, olha só, eu tô no meio do estudo do Jaiva Dharma. Não sei se você está assistindo, mas nós temos o canal Jaiva Dharma no Ustream. Parece que você não está conseguindo. Você pode estar ouvindo minha voz, mas eu não estou ouvindo a sua, com certeza não. Então, se você quiser participar, bem-vindo. Senão, a gente pode falar depois das 9 horas, ok? Jai Shirada, dando a para nós. Jai Shirada. Então, como nós estamos vendo, os dois tipos de divas que saem da condição Badha, de condicionamento, para a condição Mukta, de liberação. Uma delas é a Vikasita Chetana, ou seja, aquela que tem a consciência em fase de desabrochar, e essas é dos Sadhana Bhaktas. Eles estão, como Prabhupada gostava de dizer, Sadhana Bhakti é a fase de prática, é a fase de Bhakti Yoga, em que o sadhaka está praticando para efeitos de aperfeiçoamento. E também a outra classe é daqueles que têm a consciência plenamente desabrochada, né, como o lótus, que num determinado momento do dia as suas pétalas se abrem perfeitamente, ele fica lindo. E esses são os devotos que alcançaram Bhava Bhakti. Então, os Sadhana Bhaktas e os Bhava Bhaktas. Onde vivem as almas que são Nitya Bada, eternamente condicionadas, e Bada Muktas, aquelas que eram condicionadas, mas alcançaram a liberação. Então, Nitya Bada, eternamente condicionada, e Bada Mukta, aquelas que eram condicionadas, mas alcançaram a liberação. Onde moram? Em que região da criação moram? Elas moram no mundo material ilusório. Onde moram as almas que são Nitya Mukta, eternamente liberadas? Elas moram no mundo espiritual de Vaikunta, o lugar onde não há ansiedade. Nitya Mukta. Quantos tipos ou quantas categorias de Mukulita Chetana Divas existem? Mukulita Chetana é aquelas que estão com a consciência ainda em brotinho, né? O brotinho está começando a despontar. Elas são anteriores às Vikasita Chetana, que são os Sadhana Bhaktas, e as Purna Vikasita Chetana, que são os Bhava Bhaktas. Então, nessa categoria de Mukulita Chetana, a consciência começa, a diva começa a ter uma consciência da sua condição humana, pelo menos, alguma coisa assim. Mas vamos ver o que ele diz. Ele diz que há muitos tipos, entre essas divas, há muitos tipos, mas aproximadamente elas podem ser classificadas em seis categorias gerais. As tribos incivilizadas de pessoas ignorantes, né? Elas têm a consciência em botão, mas elas são incivilizadas, são as tribos incivilizadas.
Depois, as raças civilizadas que desenvolvem conhecimento e ciência materialistas e dão ênfase à produção industrializada de bens materiais, mas que não têm uma conduta moral apropriada, tampouco têm verdadeira fé em Deus. Essas são as características dos mlechas, ou as raças comedoras de carne. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani. Os Paschatya Deshas, eles estão nessa categoria. Eles se consideram civilizados porque eles estão aprimorando cada vez mais o conhecimento e a ciência materialistas. E eles são basicamente vaixas, né? Porque eles dão muita ênfase à produção industrializada de bens materiais. Produção essa que está poluindo todos os rios, todos os mares, todos os lugares, né? E eles dão ênfase a essa produção porque eles não têm uma noção da conduta moral apropriada. Porque existe a moral planetária. A moral planetária fala da compaixão, né? Do direito que todo ser vivo tem de viver segundo a sua natureza, sem ser depredado por um ser vivo fora da cadeia alimentar natural. Né? Se a cobra come o rato, se o rato come a barata, tudo bem, mas se o homem come a vaca, nada bem. Agora, a terceira categoria dentro dessa categoria de consciência, Mukulita Chetana, são as raças que não têm fé num Deus pessoal, mas que são muito desenvolvidas em termos de moralidade, tais como os budistas, os moralistas mundanos, né? Eles não acreditam numa forma pessoal de Deus, mas são pessoas muito evoluídas em termos de comportamento humano, de moralidade. Essa é a terceira categoria. A quarta são as raças cuja ética é dotada de uma base filosófica e tem raças que têm fé num conceito especulativo de Deus, como aqueles que propõem a boa ação, que são os karmavadis, aqueles que realizam karma, punya karma, aqueles que acumulam punya karma. Eles têm uma base filosófica, eles têm um setor dos Vedas que eles estudam, que é o Karma Kanda, né? Setor Karma Kanda dos Vedas, mas eles são os Karma Panditas, os karmisados, eles ensinam um conceito especulativo de Deus, o Deus propiciador, né? O Deus doador, o Deus a quem eles recorrem porque eles querem viver como Deus, né? Viver com a opulência de Deus, com os prazeres que Deus tem direito naturalmente de usufruir. Então esses são os Karmavadis. Aí depois tem as raças que aceitam o Senhor Supremo, mas não lhe prestam serviço devocional. Há muitas subcategorias. E as raças que gostam de Nivisheshavada, a doutrina do impersonalismo, e que propõem a teoria de Jnana, o conhecimento especulativo. Então a gente observa, se a gente analisa a história da vida transcendental de Mahaprabhu, a gente vai ver como foi com essas pessoas, nesse nível de consciência, que ele fez a sua revolução cultural, sua revolução social, sua revolução espiritual na Índia, do século XVI especialmente, um pouquinho do século XV, mas basicamente
século XVI. Né? Mahaprabhu varreu todos esses povos, todas essas raças, varreu no sentido de que tirou o chão da tradição dessas raças, desses povos, e colocou outro fundamento para eles, né? Bhakti, o fundamento do Bhakti. E muitos deles deram verdadeiros saltos quânticos, né? Pela presença magnética, hipnótica de Mahaprabhu. E agora, a última pergunta desse capítulo é: quais são as diferentes gradações entre os seres vivos? A resposta diz: daqueles seres dotados de consciência totalmente coberta, até aqueles de consciência em forma de botão, todos são classificados segundo o grau de seu compromisso com os princípios do serviço devocional ao Senhor Bhakti. Entre aqueles que já têm a consciência em fase de desabrochar, né, consciência em florida, que são os sadhana bhaktas, e aqueles cuja consciência está totalmente desabrochada, os devotos puros, os níveis comparativos são óbvios, não precisa falar. Madhyama Adhikari, Uttama, né, Kanisa Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari, Sadhana Bhakta, Bhava Bhakta. Então assim termina o 7º capítulo, que vai falar das gradações das diferentes categorias de almas. Esse é um assunto que por um bom tempo e ainda hoje ocupa o patamar mais elevado, o pedestal da polêmica entre os Vaishnavas do mundo inteiro. O pedestal da polêmica, né? Porque há grupos de Vaishnavas cujo entendimento é que a alma cai de Vaikuntha, que a alma cai do mundo espiritual. Eles dão, por exemplo, o exemplo de Jai e Vijay. Que por uma ofensa cometida aos 4 Kumaras, eles são amaldiçoados a nascer 3 vidas como demônios. Mas esse é um entendimento errôneo. Não é que eles tenham perdido a sua condição de Vishnudutas, de almas eternamente liberadas, como aqui acaba de dizer, né? Nitya Mukta. Eles são Nitya Mukta. Como Krishna, na terminologia de Krishna na Gita, eles são almas infalíveis. Mas para satisfazer o desejo de Krishna, Viryaras, de se ocupar numa briguinha boa, se forma pela providência de Yogamaya. Se forma um esquema que aparentemente transgride as leis de Vaikuntha e as leis do mundo material. As leis de Vaikuntha e as leis de Mahatattva. Tudo isso por causa de Icha Shakti, desejo de Krishna. Krishna quer lutar. Então se movem vários agentes encabeçados por Purnamasi Devi e Yogamaya Devi. E também pelos seus devotos. Porque o devoto está tão unido a Krishna em amor e devoção que ele pode perceber a vibração dos desejos de Krishna. A gente vê vários exemplos disso na Lila de Nada, que tem Bhakti Shakti, ele recebe do próprio Krishna Shakti para conceder Bhakti. Então estes Jai e Vijay, ele recebe uma Shakti especial para conceder a Krishna o prazer de lutar com alguém que seja à altura de Krishna, um Asura.
Porque senão como é que Krishna vai brigar com o ser humano? Como será? Então existem hoje em dia esses equívocos que grandes Vaishnavas, grandes santos, especialmente como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Pragyana Krishna Goswami Maharaj, e mais recentemente Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, eles fizeram questão de apresentar não uma opinião pessoal, porque a opinião de um Vaishnava puro, a opinião de um sadhu, com certeza sempre vai ser um reflexo perfeito da opinião dos Bhakti Shastras. Eles só são, eles atuam apenas como exímios analisadores de Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. Certas coisas uma alma condicionada não pode entender. Então é preciso ouvir repetidas vezes uma alma liberada falando sobre esses assuntos, dando suas misericordiosas analogias, para que assim esse sadhaka, esse estudioso, esse curioso possa avançar, possa evoluir, que a sua consciência, antes ela estava assim, embotada, e pela misericórdia de Sadhu, Guru e Shastra, ela se torna assim. Antes ela estava tensa, cheia de toxinas da ilusão. Mas pela misericórdia do médico transcendental, Guru, Sadhu e Shastra, essa diva, essa sadhaka diva vai se libertando dessas toxinas. A pele fica mais bonita, o olhar, tudo fica imensamente auspicioso. Então assim, então nós vamos ver aqui, nós estamos no Jaiva Dharma, quando Sannyasi Thakur, já tendo recebido o seu nome e mais informações sobre o seu Siddhadeha, seu corpo espiritual perfeito, agora completamente rendido aos pés de lótus do seu Gurudeva, conhecendo a identidade espiritual do seu Gurudeva, sabendo que tipo de sinergia ele, como Manjari, tem com o seu Gurudeva, que também é Manjari, que tipo de sinergia eles têm no plano transcendental. Agora ele quer continuar o processo com muita sede, de conhecer qual é o espaço que cobre esse ato entre ele ter o seu Swarupa Siddha, seus Swarupa Siddha. Ele agora tem essa concepção que se baseia na realidade do seu verdadeiro Swarupa, Siddha Swarupa, Swarupa Siddha. Mas ele agora vai desenvolver esse Sambandha Gyan de maneira que ele chegue a Vastu Siddha, que é quando ele se integra realmente ao plano transcendental. E aí realmente ele pratica Bhakti, Shuddha Bhakti. Então, nós estamos vendo aqui, quando Sannyasi Thakur, já tendo ouvido o Babaji falar sobre Vastu, sobre Vastava Vastu, que é Krishna, sobre alguns elementos constituintes dos objetos temporários, que são os objetos sólidos e as suas respectivas qualidades, em comparação com os objetos
verdadeiros que têm existência eterna. Aí ele vai falar sobre, vai citar aquele verso, o segundo verso do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, que começa já no segundo verso do primeiro capítulo, do primeiro canto, já é rejeitada qualquer espécie de religião enganosa, qualquer classe de religiosidade que vise a algo que não seja exclusivamente a satisfação dos sentidos, da mente e do coração de Krishna. E aí, nesse mesmo verso, Vyasadeva vai explicar que apenas uma substância realmente concreta, a qual se relaciona a suprema verdade absoluta e produz auspícios supremos, só essa substância é digna de ser conhecida. Isso é Divya Gyan. Se eu conhecer essa substância, esse objeto, que faz com que eu me conheça enquanto objeto do sujeito supremo. Eu sou objeto porque eu dependo do sujeito. O sujeito é, como nós estávamos vendo o Gurudeva falando, vai sair um livro surpresa ainda, que Gurudeva fala assim, que quando você serve a Krishna, quando você serve ao Vaishnava, você serve ao Santo Nome, você serve a Mahaprasada, você serve ao Shastra, então você como se diz, você sai da posição de executor da ação, porque você na verdade não é o executor da ação, você serve ao Santo Nome, serve a Mahaprasada, honra a Mahaprasada. Então aí não é eu estou comendo, não, eu estou servindo a uma manifestação de Krishna. Então quando você tem essa atitude, você desenvolve essa atitude ao longo da sua vida, aí você vai sair da posição de executor da ação, que você na verdade não é, para Krishna assumir essa posição. E aí quando Krishna assume a posição de executor da ação que antes você pensava que realizava, aí ele se torna responsável pela sua vida inteira, por tudo. Então isso chama-se, esse é o verdadeiro conceito de Sharanagati, Você se submete completamente. Então você se submete e a partir dessa submissão, essa rendição, aí Krishna, o coração dele é atraído a esta diva, a esta sadhaka diva que faz isso. Porque fora dessa situação auspiciosa, esta diva ficou milhares de vidas sempre acompanhada por Krishna no coração, mas nunca dando atenção a Krishna. Sempre dando atenção aos objetos sentidos, ao mundo exterior, ao mundo de Maya. Então, vou repetir aqui, por essa declaração se subentende com clareza que a única substância verdadeira é aquela relacionada à transcendência suprema. Shri Bhagavan é a única entidade verdadeira, Vastava Vasta. O ser vivo, a diva, é uma parte distinta ou individual daquela entidade, parte integrante de Krishna. Ao passo que Maya, a potência que produz a confusão, a perplexidade, é a energia daquele ser, daquela entidade suprema. A diva é parte da energia superior. Ela é parte individual ou distinta da energia superior. E Maya, da entidade superior, do energético supremo. Passo que Maya é a energia dessa entidade. Portanto, a palavra vasto
refere-se a 3 princípios fundamentais: Bhagavan, Adiva e Maya. O conhecimento dos relacionamentos recíprocos entre esses 3 princípios é conhecido como Shuddha Jnana, Sambandha Jnana, conhecimento puro. Shuddha Jnana. Há inúmeras representações aparentes desses 3 princípios, todos eles considerados avastava-vasta, ou substâncias irreais. A classificação de fenômenos em diversas categorias, tais como objetos, dravya e qualidades guna, da qual se incumbem os representantes da escola Vaisheshika de filosofia, é nada mais que uma deliberação sobre a natureza dos objetos temporais. Então existem estudos, existe a ciência que analisa os objetos temporais. Tudo está no escopo da grande cultura védica, mas dentro da grande cultura védica existe um segmento dedicado à autorrealização. A característica especial Vishesha Guna de qualquer substância de existência real é a sua própria natureza. A diva é uma entidade, um ser real, de verdade, e sua característica eterna, e sua qualidade característica eterna é a sua natureza verdadeira. Aí, Shri Thakur fala: oh Prabhuji, oh meu Gurudev, eu quero entender esse assunto de forma bem clara. E aí, Babaji Maharaj diz: Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que foi objeto da misericórdia de Nityananda Prabhu, me mostrou um manuscrito escrito por ele por sua própria mão. Então, vocês se lembram, nós já lemos isso no último encontro, como a Babaji Maharaj está revelando ter se encontrado, ter tido a sanga de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Então, ele é discípulo, ele é Shiksha discípulo de Pradyumna Brahmachari. E ele é alguém que teve a misericórdia de ver um manuscrito do próprio Krishnadas Kaviraj. Mahaprabhu nos ensina sobre este assunto, que também estava nesse manuscrito de Srila Krishnadas Kaviraj, no livro chamado Shri Chaitanya Charitamrita. No verso de Vera Sarupa Roy Krishnera Nityadas, Krishnera Tatasta Shakti Bheda Bheda Prakash. Que a natureza constitucional da diva é de ser serva eterna de Krishna. Ela é a potência marginal de Krishna, sendo uma manifestação simultaneamente igual a ele e diferente dele. Qualitativamente igual, quantitativamente diferente. Krishna Boli Sei Diva. Gurudeva citava esse verso praticamente todo dia. Krishna Boli Sei Diva Anadi Bahimukha Ataeva Maya Tari Deya Samsara Dukha. A tristeza do samsara. A diva que está esquecida de Krishna vive preocupada com a potência externa. Então ela está esquecida de Krishna. Por isso ela vive preocupada com a potência externa desde tempos remotos. Em consequência disso, a potência ilusória de Krishna, Maya, lhe proporciona sofrimento sob a forma da existência material. Se ela está preocupada, a mente preocupada, a mente preocupada só provoca mais preocupação. Como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada no livro sem precedente chamado Diálogos Iluminados, volume 1, ele fala que o Dharma da mente é se preocupar com essas questões. Manutenção da família, prestação pela compra de um novo fogão, todas essas coisas que estão na existência material.
Todas essas preocupações são o Dharma da mente, Mana Dharma, não são Jaiva Dharma. Por isso que os Vaishnavas dizem Saralata e Vaishnavata. Esse versinho, essa máxima, ela é muito interessante porque está dizendo que simplicidade é Vaishnavismo. Não está dizendo que Vaishnavismo é simplicidade. Se você quer saber o verdadeiro significado de simplicidade, você tem que fazer por onde se tornar um Vaishnava. Se você está na fase preliminar em que você não se tornou um Vaishnava inteiramente, você deve mesmo assim seguir o exemplo do Vaishnava puro, que sempre, inquestionavelmente, salvo alguns casos, como o caso, por exemplo, de Pundarika Vidyanidhi, há alguns casos em que um Vaishnava ele está atuando como um Paramahansa, como um Avaduta. Pundarika Vidyanidhi, ele vivia envolvido por muita opulência, nada tão simples, né? Nada muito simples em volta dele, mas de um modo geral, Saralata e Vaishnavata, que simplicidade é Vaishnavismo, como na tradição da Gaudiya Mata, por exemplo, Gurudeva fala que um brahmachari, um vanaprastha, um sannyasi, eles devem ter 2 dotes e 2 curtas e 2 sobredotes, uma japamala, pronto. Coloca na mala, não precisa nem de mala para levar direito, né? Claro que hoje em dia você vai ver muitas situações excepcionais em relação a isso, né? Mas assim, como Gurudeva, eu hoje mesmo estava lendo Gurudeva falando que eu não tenho conta bancária, não sei o que é isso, que todo lastro que eu recebo de Darshana, eu entrego aos pés de lótus de Radha Ramana, e está vivendo isso em profundidade, está vivendo essa experiência, O Lakshmi realmente é de Krishna, não é meu. Então, porque fora isso, se a gente fica nessa constante transferência de um lado para o outro, um lado se preocupar com a subsistência, eu tenho que fazer um pé de meia, etc, 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 eu tenho que ter segurança no trabalho, eu tenho que criar meus filhos, eu tenho que fazer um monte de coisas, eu tenho que fazer um monte de coisas para depois eu praticar Bhakti. Então isso chama-se Manadharma, o que é muito comum na sociedade humana, ainda mais porque todo o sistema de comunicação moderno, a mídia, tudo está voltado para o consumo compulsivo, né? A vulgarização dos valores espirituais, dos valores morais, que faz também a vulgarização dos valores espirituais e morais, faz com que as pessoas tenham mais necessidade de Lakshmi, né? Porque você volta pouco tempo na história do Brasil mesmo, na história de qualquer país ocidental, na época, quando eu era criança ainda, eu vou fazer 60 anos a qualquer momento, mas quando eu era criança, a realidade das cidades brasileiras era totalmente outra. A religiosidade, né? Os costumes, televisão, eu lembro quando eu era criança, tinha 2 programas de televisão. A televisão só ficava no ar, os canais ficavam no ar, assim, no máximo 3 horas por dia. Hoje em dia os canais ficam no ar 25 horas por dia. Então, assim, né, uma explosão de estímulo para o prazer dos sentidos. Aí Srila Babaji Mahashaya,
ele continua dizendo, opa, já passou a hora aqui, mas ele, a partir do outro dia nós vamos ver o que ele vai falar sobre Chidvastu, sobre Brihad Chidvastu e Anu Chidvastu, muitos conceitos importantes, Purna Shakti, Apurna Jagat, vários conceitos que essas expressões em sânscrito encerram. Então, precisamos, é um sonho, fazer um esquema de todas, da estrutura conceitual de todos os textos sagrados, né? Esquematizar assim, fazer, como se diz, árvores de esquematização, né? Na raiz está Krishna. Quem é o tronco, quem são os galhos, quem são as folhas, quem são as flores, né? Ou na raiz do Jagadama, qual é o tema, como esse tema se desenvolve, quais são os conceitos em torno de cada subtema, né? Por que o primeiro tema a ser apresentado é Dharma, né? O primeiro tema a ser discutido é Dharma. Por quê? Então, tudo isso deve ser analisado. Devemos estudar o Shastra com uma lupa, né? Com uma lupa, e o nome da lupa é Gurudeva. Na verdade, nós devemos estudar o Shastra meditando sempre na presença do nosso Gurudeva. Se ele está falando Shastra diretamente, nota 10. Se ele por algum motivo não pode falar o Shastra diretamente, por nossa incapacidade de percepção, vamos dar 8,5 se nós nos mantivermos fiéis ao que ele está explicando no Shastra. Uma sugestão para o pulo do gato. Qual seria a sugestão? Porque a Lali está perguntando se eu teria alguma sugestão para o pulo do gato. Bem, se eu entendi o que ela fala, o pulo do gato seria você começar a viver a sua vida como ser humano de maneira que você aproveite mais esta literatura e que você consiga aplicar com mais intensidade o conceito de simplicidade. Porque o conceito de simplicidade ele está na raiz da missão de Gauranga Mahaprabhu e dos seus seguidores eternos. Aí como você faz, como seria o pulo do gato? Se a gente pode falar assim, se a gente pode usar essa expressão, eu diria que o pulo do gato é você praticar a rendição da sua mente, a entrega da sua mente ao seu Gurudeva, né? Não entregar apenas algum esforço aqui e ali, alguma atividade, né? Mas entregar a sua mente aos pés do seu Gurudeva. Esse seria o pulo do gato, né? Porque a mente, ela faz com que ela promove a convergência, né? Ela promove a convergência através dos objetos do sentido, dos sentidos que ficam querendo desfrutar dos objetos do sentido. Então, assim, se você faz o sentido, se você faz a situação mudar de sentido, em vez da mente ficar usando os sentidos para absorver mais necessidade inútil, mais necessidade de satisfação material, você usar a mente para ela absorver mais necessidade de satisfação espiritual. Então, como é que você vai fazer com que a sua mente absorva mais necessidade de satisfação espiritual? Você vai dedicar o seu tempo para o seu sadhana com cada vez mais qualidade. E para isso você tem que estar com a mente dedicada a Gurudeva, né? Guru Padashraya, você tem que procurar fazer esse processo de se refugiar aos pés do lado do seu Gurudeva como uma prática verdadeira, não como uma abstração, não como uma ideia abstrata. É você colocar a ideia em prática, né? E a melhor maneira de colocar a ideia em prática
é você incorporar ao seu sadhana isso que você está fazendo agora, por exemplo, né? Você estabelecer para você um compromisso. Não, se eu tiver a oportunidade de estar com irmãos espirituais falando sobre Krishna, lá estarei. Mas se eu tiver com meus irmãos espirituais para a gente brigar, lá não estarei. Eu vou me reunir com meus irmãos espirituais para conhecer mais Krishna, conhecer mais a mim mesma e a mim mesmo. E fora isso, eu vou sair como os devotos de Mahaprabhu, às ruas, às praças, a todos os lugares, nas ilhas, nos continentes, voando, andando de trem, andando a pé, como tiver que ser, mas eu vou sair e eu vou promover essa mesma experiência. Como hoje nós vimos que aqueles que têm a consciência ainda em forma de botão, que nem começou a desabrochar direito, eles são os candidatos de Gauranga Mahaprabhu, os candidatos a Shuddha Bhakti que Gauranga Mahaprabhu escolheu, né? Então, se nós saímos para distribuir livros, para pregar, para fazer Namahata, para cantar na rua, então automaticamente esse pulo do gato começa a se processar no nosso íntimo. Ainda mais se nós fazemos isso com frequência. Se nós fazemos isso como instrumentos do nosso Gurudeva, como instrumentos de Gauranga Mahaprabhu. Não para qualquer outro objetivo escuso ou movido por alguma coisa egoísta, né? Simplicidade, pureza, né? Felicidade, né? O Dharma da mente é infeliz, o Dharma da alma é feliz. Então cantar muito, aprender a cantar as canções, dançar, se tem kirtan, dança muito, né? Se solta dentro da experiência espiritual, né? Então mais ou menos seria isso, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Premanande. E também sempre considere que a vida fica mais fácil se você não projeta para o outro os seus problemas. Como o Gurudeva fala, seja tolerante. Seja tolerante, seja humilde e não pare de cantar Hare Krishna. Então, ser tolerante significa ouvir o que o outro tem a dizer e procurar, se o outro tiver alguma coisa a dizer que te permita compartilhar alguma coisa que Krishna está ensinando, que o Guru está ensinando, você ouve e você devolve essa verdade para essa pessoa. Se a outra pessoa está só falando de coisas tipo o cachorro que está querendo comer o próprio rabo, morder o próprio rabo, então você tem que respeitosamente, né, tolerantemente manter uma distância. Manter uma distância não significa tratar mal, tratar com grosseria. Manter uma distância pode dizer dar bom dia para uma determinada pessoa, mas não permitir que a vibração energética dessa pessoa invada o campo da sua consciência.
Que sanguessuga, vampiro, tem muitos por aí, né? Então a gente deve estar com pessoas, irmãos e irmãs espirituais, que retroalimentem a nossa bhakti. Eu alimento a sua bhakti, você alimenta a sua bhakti. Às vezes você me faz pergunta e às vezes eu te faço pergunta. E as respostas têm que ser sempre o que Gurudeva está com todo carinho, com todo cuidado, procurando nos ensinar para a gente ir evoluindo passo a passo. Nitai Go Premanandi. Vanchakavataru Bhashakri Pasamnibevacha Pachidanam Pavanibhyo Vaishnaviva Namo Namah. Dandavat Pranam Jai Shri Radha.